Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós em mais este vídeo que versa sobre bem-estar psicológico, qualidade de vida e redução de estresse. Hoje nós vamos dedicar algum tempo para falar de um parceiro nosso, de um companheiro, de algo que nos acompanha por toda a nossa vida e muitas vezes nós não nos damos conta. E é algo que tem uma parceria extrema, tem uma parceria íntima com as nossas aspirações e com as coisas que nós fazemos, né? Nós estamos falando aqui, estou falando agora aqui do corpo, do nosso corpo, que nós insistimos em falar na terceira pessoa, como eu estou fazendo aqui. Quando, na verdade, o meu ser participa da totalidade do meu ser. Então, quando eu falo o corpo que eu habito, o corpo, o meu corpo, né? São terceirizações de uma característica que, na verdade, é essencial, é imã ao meu ser. Nesse sentido, nós temos dado vários nomes diferentes para o nosso corpo. Se você quiser, nomes diferentes para a nossa corporeidade. Em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, nós nomeamos o nosso ser, né, a partir de nomes diferentes. Isso tem sido no universo asiático, oriental, no universo ocidental, também, no decorrer dos séculos e dos milênios, nós temos usado diversas descrições diferentes para expressarmos a materialidade, a dimensão material do nosso ser, se é possível falar assim. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer um curso de psicanálise, um professor no primeiro dia trouxe um exemplo de quando ele teve um filho recém-nascido e ele segurava na mão e teve a festa. Os familiares apareceram, todo mundo foi lá, todo mundo tirou foto, todo mundo fez festa. Dali a pouco todo mundo vai embora e fica o pai e a mãe com o recém-nascido na mão. E conta a ele que ele passou por uma situação dilemática, porque ele disse assim para si mesmo: o que eu faço com isso? Assim com o bebê, né? O que eu faço com isso? A resposta óbvia era: você não faz. Você simplesmente convive com o bebê e o resto vai se impondo. Mas ele achava importante naquele momento recortar aquele instante de perplexidade que ele experimentou no primeiro momento. O que eu faço com isso? O que eu faço com o meu corpo? Essa é a pergunta de todos os milhões de dólares possíveis. O que eu faço do meu corpo? E quase equivale a dizer o que eu faço de mim mesmo. Que vale também a pergunta: o que eu tenho feito do meu corpo? A que eu tenho oferecido o meu corpo? Aqui a gente vai por todos os caminhos possíveis: sexualmente, esteticamente, laboralmente. Não tem? Né? A coisa é enorme. Mas é muito importante porque isto tem a ver com a nossa ética pessoal. Nós falamos em moral e em ética, né? Moralidade. Nos vídeos atrás nós falamos que a moral é um código, né, de como agir e como proceder coletivamente e com a gente mesmo. Agora, a ética é um refinamento disso. Eu posso ter um gesto que é moralmente impecável, mas eticamente questionável. Da mesma forma que nós temos coisas que são feitas, que são juridicamente impecáveis, moralmente aceitáveis, mas para que ocorram é preciso haver uma falha ética. É preciso haver uma desconsideração ética. Então nós estamos falando dessa ética mais profunda, dessa ética mais sutil, que é aquela que norteia o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. Resta demonstrar que esta ética vai ter
há uma relação muito íntima, muito próxima com a minha fisicalidade, com a minha corporeidade, com o meu corpo. Só é possível ser ético com a participação do corpo. Isso é que eu espero em breve conseguir compartilhar um pouquinho com vocês. Todos sabem, né, da importância que nós damos ao mindfulness como uma das ferramentas de potencialização, de cultivo do bem-estar em nossas vidas. Existem dezenas, talvez centenas de outras. Essa é uma, e uma que tem se mostrado bastante eficaz em circunstâncias específicas. No mindfulness, né, na atenção plena, o corpo é essencial. Sem a participação física, sem a participação somática, a experiência da atenção plena não se dá. Tem mais ou menos como aqueles treinamentos para ficar sem gravidade, fora da gravidade. Uma vez eu perguntei para um professor de física, professor, como é que os astronautas eles treinam gravidade zero aqui na Terra? Como é que faz para anular a lei da gravidade? Ele falou: você sobe no avião, dá uma altitude muito elevada e começa a cair. O avião começa a cair numa certa... Ele vai fazendo uma trajetória de aproximação com a Terra. E isso dá a sensação da anulação da gravidade. Você perde a resistência das estruturas comprimindo suas vísceras. E isso dá a sensação nítida do que é a gravidade zero. Eu imagino que não deve ser a coisa mais agradável no começo, mas nunca passei por ela. Bem, então, assim como nas experiências de gravidade zero, né, se você não tiver a queda do avião, não existe ocasião para você experimentar essa queda livre, essa sensação de anulação da gravidade. Da mesma forma, no mindfulness, né, e essa é uma limitação, por exemplo, que os meios digitais, o online, têm em relação ao presencial. Que aqui realmente o que nós temos é uma imagem minha, mas o corpo não está acessível, por exemplo, ao toque. Então, não deixa de ser um simulacro de uma experiência, né? O corpo é essencial. Sem a participação do corpo, a experiência do mindfulness está absolutamente perdida. O mindfulness entendido dentro da ideia que nós temos seguido, que é do Jon Kabat-Zinn, né? Por fim, para que a gente possa entender algumas coisas e possa evitar certas confusões, inclusive para as pessoas que têm formação psicólogo, psiquiatra, psicanalista, psicoterapeuta, que seja, porque muito se fala sobre corpo nesses campos de saber. Então, para evitar confusões ou minimizá-las ao máximo, é interessante a gente perceber quais foram alguns dos nomes que o corpo recebeu no decorrer dos tempos e qual a utilização que eles têm tido. Então, a primeira expressão que é muito usada é soma. Soma vem no grego da psicossomática, da somatização, né? Que seria a tomada do organismo, do corpo, como um todo, né? Como um todo. Então, o soma é o todo. E atualmente se tem usado em pesquisa de DNA, você fala do soma como aquilo que não é o DNA. Em determinados contextos é muito importante separar soma de DNA, especialmente na biologia molecular, especialmente em alguns ramos específicos. Mas a gente vai encontrar a expressão soma em leituras mais sofisticadas, mais avançadas, né? E o soma tem sido tomado muito em conta como um objeto de observação. Então, crescimento somático, ganho de peso é uma coisa somática, é uma coisa que tem a ver com o desdobramento
da materialidade biológica do corpo. Uma segunda palavra que tem sido bastante usada em referência ao corpo é physis. Physis, da fisiatria, da fisioterapia, da fisiologia, né? São todas expressões da área da saúde que usam physis. E physis significa, muito originalmente, natureza, características. Então, um conhecido meu, que é um grande apreciador de... Ele tem aquário, ele tem piranha de aquário. Por incrível que pareça, existe piranha de aquário. Ela é vermelha, ela é bonita, é um peixe bonito. Você não pode pôr o dedo lá dentro por engano. Não quando ela está meio antenada. Nada brilhante. Ela entende que é um peixe, ela pode morder. Mas enfim, ele tinha essa piranha, só ela no aquário. Peixe nenhum, porque é uma predadora. Ele falava assim, olha, isso, você tem que fazer isso porque isso é a natureza dela. Quer dizer o quê? Não considero que eu tenho um demônio no aquário. Eu tenho um peixe, é um peixe predador. É a natureza dele. Então, se eu misturar outras espécies ali, ele vai depredar, ele vai machucar, porque é a natureza dele. Então, a physis, tá? Remete, quando a gente fala em physis, a gente fala de algo que tem uma soberania própria. Não é exatamente algo que a gente observa, é algo que tem uma soberania, uma maestria própria. Na experiência do mindfulness, nós entramos muito em contato com a nossa physis. Nós entramos muito em contato com a soberania de nossa natureza, que muitas vezes é distinta da natureza que nós gostaríamos de ter. Esse é um ponto muito importante. Então você tem o soma, aí você tem a physis, e uma terceira forma de se chamar o corpo, por um terceiro uso, é órgão, né? Veio do órgão do Aristóteles, dos peripatéticos, né? Que significa instrumento, que é a ideia de instrumento, né? De ferramenta. Então, quando ele tem a obra dele, que é o órgão, então aparece aí lá, é um instrumento, uma ferramenta de pensamento. Bom, e onde é que entra pra gente? O órgão, o organismo, são palavras derivadas desse conceito. Então, o que acontece? Aqui entra uma coisa muito delicada, que assim, o órgão, de uma certa forma, induz a gente a pensar que existe um dever em questão. Então, por exemplo, vou pegar um órgão, o coração. Quando você fala o órgão, o coração, imediatamente nós pensamos o quê? Ele deve ter uma razão de ser. Qual é? É para bombear sangue. É o dever dele. Não, é para ser a sede das emoções. É o dever dele. Nós podemos inferir deveres aos órgãos acertados ou equivocados, a depender da physis, da natureza desses órgãos, que é soberana. Então, nós temos no pensamento do órgão e do organismo, muito sutilmente, cria-se a ideia de um dever. Um órgão saudável cumpre sua função. Um órgão que está adoecido tem sua função comprometida. Note bem que nós estamos falando aqui sobre formas de pensar no corpo. Aqui ninguém está condenando uma ou outra forma de pensar. São nomes que nós damos ao corpo quando nós esperamos coisas distintas do corpo. Então eu peço um exame para um paciente para avaliar a função cardíaca dele, é porque eu suponho que o coração não está funcionando a contento. Quando eu digo não está a contento, eu infiro um dever, aspas, para o coração. Nada ruim aí. Agora, o ponto é que quando nós temos algo por ser conquistado, então o coração deve jogar o sangue, deve enviar o sangue até as pontas mais distantes do organismo, até os tecidos menos irrigados, né?
é que algo está por ser conquistado. E aí começa a haver uma confusão quando eu suponho que eu sou um órgão. Eu tenho uma função a cumprir. Eu tenho um dever a terminar com o meu ser, com minha vida como um todo. Aí nós podemos começar a ter dificuldades. Obviamente, ninguém está dizendo aqui que a vida não pode ter sentido, ninguém está dizendo que nós não podemos nos envolver em projetos, que nós não devemos ter uma certa sensação de continuidade na sequência das gerações da nossa família. Nada disso. Estamos apenas dizendo que, quando isto tem a característica de um dever, nós podemos nos lançar em experiências complicadas. Note bem, o dever auto-infligido, porque o dever que vem de fora, ele existe, né? Tem que lidar com ele. O importante, o que gera estresse, não é o dever que vem de fora, o que gera estresse é o dever que brota de dentro. E quais seriam, então, outras características que nós podemos explorar no corpo e na corporeidade e que possam, de uma certa forma, evitar esses escorregões, esses erros de trajetória que muitas vezes nós temos quando pensamos, lidamos com a gente mesmo, conosco mesmo, tá? Então, eu diria isso, o importante é o que eu faço com isso, o que eu faço com o meu corpo. A pergunta é, qual deles, né? Você está olhando, está se vendo a partir de qual ótica? Você está se olhando a partir de qual lente? A depender da lente, você está se julgando. A depender da lente, você está sendo testemunha de si mesmo. A depender da lente, você está sendo o advogado de defesa de si mesmo. E cada uma dessas possibilidades tem um nuançamento que tem uma relação profundamente arraigada com o nosso bem-estar, com a nossa qualidade de vida física, orgânica e somática. Pensar no espírito como uma coisa dissociada do corpo pode ser muito bonito, mas para fins da nossa experiência prática cotidiana, enquanto nós tivermos corpo, convém pensar na coisa como um todo, tá? É isso aí, muito obrigado. Se você curtiu o nosso vídeo, não deixe de dar um like, não deixe de comentar, não deixe de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo, compartilhar, e nos próximos vídeos nós vamos estar dando uma sequência nessa ideia da nossa existência atrelada ao nosso corpo. É isso aí, muito obrigado.